2024, o ano da grande colheita. Eu sou a pastora Fabiana e nós do Ministério A Colheita estamos profetizando que neste novo ano de 2024 será o ano da grande colheita em todas as áreas da sua vida. Mas nós sabemos que para colhermos é necessário plantarmos. E nesses 90 dias de poder, nós estamos ministrando sobre a sua vida as sementes, entregando a você aquelas que você irá plantar para que 2024 seja o ano dessa grande colheita. A semente que eu quero trazer para você nessa noite é a semente da ousadia. Muitos personagens na Bíblia foram ousados e por causa dessa ousadia no Senhor, eles mudaram a sua história. Nós vemos a história de Moisés ao pedir para ver o Senhor face a face e de certa forma assim o Senhor o concedeu. Ao passar ali pela fenda da rocha, Moisés viu o Senhor. Elias disse ao rei Acabe que não choveria conforme a sua palavra, e só voltou a chover quando assim o ordenou. O que dizer de Davi, tão pequeno, ousado e corajoso? Disse ao rei Saul: eu vou derrotar este gigante que afronta o exército de Israel e vou contra ele em nome do meu Deus. E nós sabemos que Golias foi derrotado. O que dizer de Jacó, que no Val de Jaboque lutou com ousadia contra o anjo do Senhor e mesmo ferido na coxa, não o soltou até que ali ele fosse abençoado e o seu nome foi mudado. Quantas histórias, quantos exemplos nós temos na Bíblia que nos mostram que nós precisamos ter um espírito de ousadia diante do Senhor. E a ousadia, meus amados, ela é a coragem para agir. Quantas das vezes nós passamos orando e não vemos nada mudar, porque a oração necessita de ação. O final da palavra oração, ação, espírito de ousadia, para que você seja movimentado pelo Espírito a agir neste momento. Nós cremos que o Senhor tem um chamado, um propósito para cada um de nós, mas nós sabemos que existe um chamado que é universal, que é o ID. Pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este chamado é seu e talvez você hoje está aí sem viver o teu chamado, sem estar cumprindo a vontade do Senhor por causa do medo. E o medo, ele é natural, mas muitas das vezes ele nos paralisa e nos faz sermos covardes diante de uma palavra que o Senhor já nos entregou. No livro de Isaías, no capítulo 61, no verso 1, nós vemos por que o Senhor nos deu esse espírito de ousadia. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdades os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos que choram e a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Assim como os discípulos foram chamados pelo Senhor para levar a palavra, o Senhor também chamou a você. Sim, você mesmo que me ouve neste momento foi chamado pelo Senhor. E talvez você não saiba como fazer, mas neste dia nós estamos entregando a você essa semente, aonde esse espírito que tem te feito acovardar vai te levantar com o espírito de ousadia, essa unção que vem do Senhor para a sua vida. E no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 31, os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, oraram
pedindo para serem cheios do Espírito Santo, para com ousadia anunciarem o reino de Deus. Busque ousadia em Deus, busque ousadia no Espírito, porque se você abrir a sua boca, o Senhor a encherá de palavras que irão quebrantar esses corações, assim como Isaías nos disse aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, a palavra diz assim, no verso 7, peçam e lhes será dado. O que você tem pedido ao Senhor? Será que as suas orações têm sido condizentes com o desejo do coração do Senhor para a sua vida? Será que as suas orações têm te levado a avançar contra as portas do inferno? Porque a palavra tem uma promessa: quando a igreja do Senhor avança, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E o Senhor te chamou nessa noite. Ore pedindo a Deus para tirar todos os seus medos, tudo que hoje te paralisa, tudo que hoje se levantou como uma barreira te impedindo de cumprir o teu chamado no Senhor. Esse espírito de ousadia vem do próprio Espírito de Deus. Ele nos ungiu, nós lemos em Isaías, essa unção está sobre mim, e Ele nos chamou para um fim, para algo específico, e nós lemos aqui que é pregar as boas novas, é curar, é proclamar libertação, é consolar aqueles que choram, é levar óleo de alegria naqueles que hoje estão em pranto, coroa em vez de cinzas para aqueles que estão de luto, vestes de louvor para aqueles que estão com o espírito angustiado. Nos ungiu para edificar vidas, para restaurar famílias, para apacentarmos as ovelhas do Senhor e a sermos do Senhor e ministros do nosso Deus sobre essa terra. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo diz assim, olha, Deus não nos deu um espírito de covardia. O Senhor não te chamou para ser covarde, Ele te chamou para ser cheio do Espírito Santo e se levantar com ousadia e declarar contra as portas do inferno, avançar contra elas para que elas não prevaleçam. Onde estão os cativos que o Senhor te chamou para libertar? Onde estão os angustiados que o Senhor chamou para derramar sobre eles olhos de alegria? Ore pedindo a Deus neste dia, ore pedindo ao Espírito, eu quero esse espírito de ousadia sobre mim. Faça, meu amado, minha amada, da palavra de Deus o seu alimento, o seu sustento, porque dele virá a coragem, dele virá as palavras. A palavra de Deus disse que na nossa fraqueza o poder do Senhor se aperfeiçoa. Não é sobre o que eu sou, sobre o que eu tenho ou sobre o que eu posso fazer, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o nosso Deus, é sobre o que Ele deseja fazer através de você. E hoje eu quero te entregar. Se você puder levantar as suas mãos em posição de receber agora e olhar para elas, eu quero profetizar sobre você agora. Receba a semente de ousadia sobre a sua vida agora. Avance, seja ousado. Nada, nenhum medo, nenhum problema, nenhuma circunstância é maior do que o nosso Deus, do que aquilo que Ele já colocou sobre você. Creia, busque ousadia no Senhor, caminhe pela direção do Espírito, fortaleça-se todos os dias e revista-se da armadura de Deus. Deus, Ele deu a você dons, Ele te entregou talentos, e naquele grande dia nós prestaremos contas diante do nosso Deus sobre se nós enterramos o nosso talento ou se nós multiplicamos. E eu quero liberar sobre você a unção que Isaías nos menciona aqui no capítulo 61. A unção do próprio Deus, para que você vá e cumpra o teu chamado. Que você possa orar como os discípulos em Atos 4:31 oraram pedindo ao Senhor este Espírito. E receber a ousadia para ser um ministro, um embaixador, um sacerdote de Deus que anuncia o reino de Deus, o reino dos céus sobre a terra. Receba neste dia a semente da ousadia e eu te abençoo em nome do Senhor.